Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos ao Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Eu sou Thiago Queiroz, quem já me conhece, já acompanha meu canal, sabe que eu costumo gravar à noite. Hoje estou gravando durante o dia, um vídeo um pouco diferente, aproveitando um pouco da iluminação do sol. Então vamos ver, é um teste na verdade, vamos ver como fica a qualidade do vídeo. Depois deixa aí nos comentários o que você achou da qualidade de imagem deste vídeo, tá? Se der certo, eu passo a gravar mais vídeos durante o dia, ok? Neste vídeo eu vou contar para vocês uma história tão grandiosa quanto desconhecida. É o naufrágio do navio Wilhelm Gustloff, a maior tragédia marítima de todos os tempos. Uma tragédia tão grande que se destaca sobre qualquer outra em números, mas também pelo fato de nunca ter atraído os holofotes da grande mídia. Quando você toma conhecimento das dimensões dessa tragédia, você se pergunta por que tão poucas pessoas já ouviram essa história antes. Neste vídeo eu vou esclarecer essa questão e relatar em detalhes como aconteceu o maior naufrágio da história. Aproveitando, eu quero dizer que eu já tenho um outro vídeo sobre o maior naufrágio brasileiro, tá? O Príncipe de Astúrias. Se você quiser conhecer essa história também, é só clicar nesse card que eu vou deixar bem aqui, ok? E se você gosta de histórias e curiosidades, aproveita para deixar aquele like maneiro nesse vídeo, também se inscrever no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, o Wilhelm Gustloff era um navio alemão e foi o maior naufrágio da história. Ele foi, na verdade, um crime, praticamente um crime de guerra, tá? Muitas pessoas pensam que o maior naufrágio da história foi o Titanic, mas ele não é o maior da história, é apenas o mais famoso. O Wilhelm Gustloff, ele arrastou para o fundo do Mar Báltico o equivalente a 6 Titanics em termos de perdas de vidas. O homem que afundou o navio hoje é herói nacional na Rússia. E as 9.000 pessoas que perderam suas vidas nesse naufrágio hoje estão praticamente esquecidas. Vamos conhecer essa história começando pelo homem que deu nome ao navio. Pessoal, essa história começa no ano de 1936, quando Adolf Hitler já era chanceler alemão. O partido nazista estava se expandindo, ganhando muita força e ampliando sua agenda antissemita. E ele estava ameaçando assumir o poder em outros países, tá? A guerra começou em 1939, mas antes disso, algumas pessoas já podiam perceber que algo muito importante estava para acontecer. A Alemanha estava se preparando para fazer algo muito grande. Uma dessas pessoas era um estudante de medicina chamado David Frankfurter. Um estudante de medicina que vivia na Suíça, que tinha por 20 e poucos anos, tá? Ele era judeu e resolveu, por conta própria, sozinho, fazer um atentado contra o partido nazista. Ele, temendo que o partido nazista chegasse ao poder na Suíça, ele decidiu matar o líder do partido nazista suíço. O líder desse partido nazista suíço era o Wilhelm Gustloff. Então, em 1936, em janeiro de 1936, David Frankfurter se dirigiu à casa onde morava o Wilhelm Gustloff, portando um revólver. Ele tocou a campainha e foi atendido pela esposa de Wilhelm, que o recebeu. Era normal, o Wilhelm era uma pessoa importante, tá? Era um líder político, então recebia muitas visitas, isso era comum. E a esposa de Wilhelm deixou esse rapaz entrar na casa dela e colocou ele no escritório de Wilhelm e pediu para ele aguardar lá alguns minutos. Depois de algum tempo, Wilhelm desceu para o primeiro andar e, ao adentrar ao seu escritório, David Frankfurter disparou 4 tiros bem na cabeça de Wilhelm. E ele morreu na hora. A esposa dele ouviu os tiros, correu para o local do crime e se debruçou sobre o corpo do marido, começou a chorar. E David Frankfurter, sem dizer palavra, passou por cima do corpo e se dirigiu para a porta de saída. Ele saiu para a rua, ficou meio confuso, andou em várias ruas, foi em algumas ruas, voltou e decidiu se entregar.
fez um telefonema para a polícia e depois se apresentou numa delegacia de polícia. Ele foi preso, posteriormente julgado e condenado. Bom, diante desse fato, naquela época estava sendo construído um navio na Alemanha, um navio de passageiros, um cruzeiro na verdade, tá? Seria um navio, entre outras coisas, ele seria usado também como parte da propaganda, da máquina de propaganda nazista. Este navio ia se chamar Adolf Hitler. Este era para ser o nome do navio, ia ser uma homenagem ao líder alemão. E o Wilhelm Gustloff, ele foi enterrado com honras de Estado, aquela coisa toda, e ali no próprio velório dele compareceram grandes líderes nazistas, inclusive o próprio Adolf Hitler. E ali começou-se a mudar os planos, começou-se a aventar a hipótese de homenagear o falecido com o navio e não Adolf Hitler. E o próprio Hitler concordou com isso, achou que seria uma boa ideia e assim foi decidido que o nome do navio seria o Wilhelm Gustloff. Na época do atentado, o navio já estava em construção, mas ele só foi lançado um pouco mais de um ano depois, em 1937. Foi feita uma grande cerimônia, compareceu inclusive Adolf Hitler, a própria viúva de Wilhelm Gustloff compareceu na cerimônia, ela inclusive que fez aquela tradicional cerimônia de quebrar uma garrafa de champanhe no casco do navio na hora que ele vai ser lançado, né? Você já deve ter visto isso na TV, no filme, alguma coisa assim, e assim o navio foi lançado ao mar. Demorou-se mais alguns meses até ele estar pronto para operar, tá? Foi apenas o lançamento dele, do casco na verdade, ao mar. Depois você tinha que colocar mobília, fazer uma série de trabalhos ali ainda. O Wilhelm Gustloff era um navio de cruzeiro que teria e faria parte da propaganda nazista, ou seja, o objetivo dele era oferecer uma possibilidade de entretenimento para o povo alemão, a um custo que não era caro, tá? Não era nenhuma fortuna, não era barato, evidentemente, porque era um passeio de navio, mas também não era uma fortuna, era acessível à população alemã da época e faria parte da propaganda nazista, tá? O partido nazista ia usar aquilo dizendo para o povo, olha, essa é mais uma das maravilhas que o partido nazista, que o governo nazista trouxe ao povo alemão, uma possibilidade de divertimento. Você trabalha o ano todo para o engrandecimento da nação ariana e durante as suas férias você pode desfrutar deste maravilhoso cruzeiro que o partido nazista providenciou. Era mais ou menos esse o discurso que acontecia. Inclusive, o navio ele não tinha divisões em classes, tá? As cabines eram todas parecidas, os camarotes, as cabines eram parecidas, não havia divisões em classes, porque era para ser, isso já foi premeditado, para ser justamente condizente com esse discurso do partido nazista, para o povo alemão, não fazemos divisões em classes aqui, é para todos. O navio pesava 25 mil toneladas, tinha 208 metros de comprimento e cerca de 23 metros de largura. Ele comportava 1.463 passageiros no máximo, mais 417 tripulantes, tá? Então, arredondando um pouco para cima, cabiam no navio 1.900 ocupantes, tá? Gravem esse número, é importante isso, cabiam 1.900 pessoas naquele navio. A viagem inaugural foi em março de 1938, uma viagem inclusive que o Hitler, ele compareceu, ele não participou da viagem, mas ele fez uma inspeção no navio. Na verdade ele esteve presente nesse navio em duas ocasiões, uma no lançamento do casco ao mar e outra na viagem inaugural, fez uma inspeção ali, vistoriou a tripulação do navio e depois foi embora, né? Não foi na viagem. E durante alguns anos esse navio continuou operando, fazendo várias viagens. Foi para Portugal, esteve na Noruega, era um destino muito comum. Participou inclusive de um resgate de um navio inglês, um navio inglês que era grande, a Inglaterra que era a grande rival da Alemanha durante a guerra. Numa ocasião, um navio inglês estava afundando e emitiu um sinal de socorro. Aí o Wilhelm Gustloff atendeu esse pedido e socorreu os tripulantes desse navio, salvando eles da morte certa. Então ele ficou operando durante algum tempo, até que chegou o fatídico ano de 1939.
a Alemanha invade a Polônia e dá início à Segunda Guerra Mundial. Naquela data, tudo mudou no mundo, né? Inclusive a história do Wilhelm Gustloff. Quando a guerra começou, o navio estava fazendo justamente uma das suas viagens de cruzeiro para a Noruega. E no meio do caminho, o capitão recebeu um chamado para retornar, porque o navio iria mudar suas atividades. Então ele retornou para a Alemanha, desembarcou os passageiros, e o navio, nos meses seguintes, passou por uma série de transformações para atuar como um navio hospital. Ele chegou a abrigar até 900 leitos, e embarcaram ali médicos, enfermeiras, tá? Enfim, pessoas para prestar assistência a soldados alemães feridos. Ele operou assim entre 1 e 2 anos e depois foi designado para ser um navio escola. Tá? Ele foi destinado para um golfo na Polônia, que, se não me falha a memória, o nome é Golfo de Donitz, né? Mas se não, eu vou colocar no mapa aí, se não for isso vocês vão ver o nome correto do golfo. E aí ele foi enviado para lá, onde ele passou os 4 anos seguintes, até o final da guerra. Ficou ali praticamente parado, sem ligar seus motores, ancorado, servindo como navio escola. Um navio escola para quem? Para os tripulantes dos famosos submarinos U-Boats. Conhece os U-Boats? Os submarinos que os alemães usavam na guerra para torpedear os navios ingleses, americanos, inclusive alguns brasileiros, né? O Wilhelm Gustloff funcionou como uma escola. O treinamento dos tripulantes desses U-Boats era no Wilhelm Gustloff. E ele ficou trabalhando assim durante cerca de 4 anos, até que chegou o ano de 1939. E aí o jogo começou a mudar. Chegou o inverno russo, que castigou os alemães, e os russos avançaram para cima da Alemanha com toda a fúria. Bom, o Exército Vermelho entrou no território alemão cometendo inúmeros crimes de guerras, tá? Estupros, assassinatos, julgamentos aleatórios, né? Que eles achavam que tinham contribuído com os alemães, eles enforcavam. Enfim, foi porque na verdade a Alemanha, quando chegou na Rússia, barbarizou também, né? E aí a Rússia, que na verdade nem era a Rússia, era a União Soviética, quando chegou a vez dela de entrar na Alemanha, aí quis dar o troco, né? Revidou também e fez as barbaridades que quis. Então a população alemã estava muito assustada, porque chegava nas cidades que ainda não haviam sido invadidas, chegavam as notícias dos crimes horrendos que os vermelhos estavam cometendo onde eles chegavam. Isso começou a gerar um êxodo em massa, tá? Uma série de muitas pessoas refugiadas de guerra, semelhante ao que a gente está vendo hoje na Síria, né? Inclusive quem está acompanhando isso aí, às vezes eles falam na televisão que essa é a maior onda de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? E na Segunda Guerra Mundial a onda de refugiados foi essa. Primeiro refugiados quando os alemães chegavam em determinado país, e depois os próprios alemães fugindo quando os aliados, ou principalmente o Exército Vermelho, chegava na frente oriental. E quando isso começou a acontecer, o Wilhelm Gustloff estava na Polônia, ele estava relativamente próximo à União Soviética, tá? Geograficamente falando. Então, em poucas semanas, os russos estavam alcançando aquela região. E a onda de refugiados estava indo em direção a Berlim, né? Em direção ao oeste. E muitas pessoas estavam parando naqueles portos, querendo embarcar nos navios, tá? Inclusive no porto onde estava lá o Wilhelm Gustloff. E aí chegou uma ordem para as forças militares recuarem e quem pudesse, inclusive, transportar civis. E foi dado início, inclusive, a uma operação chamada Operação Hannibal, que era uma operação para transportar civis da frente oriental, ou para a frente ocidental, ou então mais para o meio, para próximo de Berlim, tá? Numa tentativa de salvar as vidas dessas pessoas. Esse programa chegou a salvar 2 milhões, a transportar, melhor dizendo, 2 milhões de alemães. E aí, nesse momento, o Wilhelm Gustloff foi designado para entrar nesse programa. Ele recebeu ordens de embarcar quantas pessoas pudesse e seguir para uma cidade próxima a Berlim. E aí o Wilhelm Gustloff
Pela primeira vez em 4 anos ele ligou os seus motores, tá? E começou a embarcar pessoas. Mas tinha prioridades. Nesse momento não foi igual para todos o tratamento não foi igual para todos os alemães. Alguns tinham prioridade. Primeiro deveriam embarcar os soldados feridos, tá? Cerca de 1000 soldados feridos embarcaram no Wilhelm Gustloff. Lembra que só cabiam 1.900 pessoas no navio? Pois é, só de soldados feridos embarcaram 1000 pessoas. Depois foi a vez de embarcar pessoas que tinham parentesco com tripulantes do navio, ou soldados feridos que estavam a bordo do navio, ou pessoas importantes na região, tá? Então essas pessoas embarcaram. E depois foi feita uma seleção para embarcar civis normais nas vagas que sobravam no navio, tá? A preferência era para mulheres e crianças. No total, esse embarque todo durou 3 dias, tá? No total, embarcaram no Wilhelm Gustloff 10.000 pessoas, tá? Então o navio ficou abarrotado. E dessa forma ele partiu no finalzinho de janeiro de 1945. Já estava bem próximo do fim da guerra. É neste momento da história que entra um comandante de submarino S-13 chamado Alexander Marinescu. Um comandante experiente de submarino, bem conceituado, porém ele tinha problemas de insubordinação, tá? Problemas de comportamento. E um desses problemas tinha acontecido bem nas vésperas dele zarpar com seu submarino. Naquele momento ele estava lotado numa operação para patrulhar o Mar Báltico. Se ele encontrasse um navio alemão, mandava um torpedo em cima. Esse era o trabalho dele. E o navio dele deveria ter partido numa determinada data, mas ele se atrasou. O submarino partiu com 2 ou 3 dias de atraso e sem justificativa. Simplesmente ele estava de folga, bebeu muito e não compareceu no dia que devia estar lá para sair com seu submarino. E aí isso começou a colocar ele numa pressão muito grande, porque ele temia ser... ele sabia que provavelmente ele seria punido. Ele foi ameaçado inclusive pelos seus superiores de ser levado à corte marcial mais tarde. Então o que aconteceu? Ele queria mostrar resultados, ele tinha essa preocupação de, naquela missão ele tinha que mostrar resultados. O Wilhelm Gustloff, ele estava cruzando o Mar Báltico, o mar ao norte da Alemanha, uma região muito fria, estava fazendo naquela ocasião 18 graus negativos, então era muito frio. Os botes do navio, inclusive, só a título de curiosidade, o navio ficou todo coberto de gelo, estava nevando, e os botes ficavam presos, tá, nos turcos, né, que são aquelas peças que seguram os botes para baixar. Não sei se hoje chama turco, né? Naquela época era turco. E eles ficavam presos ali por causa do gelo, tá? Na verdade, os botes estavam congelados no casco do navio. E foi nessas condições que Alexander Marinescu avistou do seu submarino, por volta das 9 da noite, o Wilhelm Gustloff. Ele acompanhou o Wilhelm Gustloff durante alguns minutos e mandou afundar o navio. Foram disparados 4 torpedos, e em cada torpedo os russos escreveram uma mensagem para os alemães. No primeiro, eles escreveram pela mãe Rússia. No segundo, eles escreveram por Stalin. No terceiro, eles escreveram pelo povo soviético. E no quarto torpedo, eles escreveram por Leningrado. Para quem não sabe, Leningrado é uma cidade russa que passou por momentos muito difíceis durante a invasão alemã. Ela sofreu um cerco, ficou isolada durante vários meses, sem receber suprimentos. Inclusive, teve ocorrência de canibalismo na cidade, porque durante muito tempo não chegou nenhum tipo de suprimento na cidade. Então os alemães barbarizaram ali, né? Futuramente posso até fazer um vídeo contando a história de Leningrado. E depois deles escreverem essas mensagens, Marinescu mandou que disparassem os torpedos. Porém, apenas 3 foram disparados em direção ao Wilhelm Gustloff. O segundo torpedo, que estava escrito por Stalin, ficou preso dentro do submarino e armado. Ele ia explodir. Aí a tripulação rapidamente chegou lá no tubo onde ficava abrigado o torpedo e conseguiu desarmar ele. Aí os outros 3 avançaram em direção ao Wilhelm Gustloff e atingiram o navio. O primeiro, bem na altura do porão, criou um rombo enorme ali, começou a entrar muita água imediatamente. Um segundo, na altura
das cabines de alguns camarotes, né? E também onde ficava a piscina do navio, e o terceiro bem na casa de máquinas. Esse terceiro arrasou o navio, tá? Porque imediatamente cessou toda a força do navio, o navio ficou às escuras, cessou o sinal de comunicação também, e paralisou as máquinas do navio, o navio ficou à deriva, e imediatamente ele começou a dernar, tá? Ou seja, virar de lado assim, em poucos minutos, e começou a afundar. As pessoas dentro do navio que sobreviveram aos impactos, né, entraram em pânico imediatamente, né? Todos queriam subir para o convés, mas lembre-se que não cabia tanta gente no navio, ele estava abarrotado, né? Então, dentro do navio, muitas pessoas começaram a se espremer, a se esmagar, tentando sair para o convés, mas não conseguiram, tá? O navio afundou com muitas pessoas presas lá dentro ainda. E fora do navio também, no convés, a situação não era muito melhor, fazia muito frio, a tripulação desesperada tentou soltar alguns botes para lançá-los ao mar, mas não conseguiu, era uma tarefa muito difícil, não havia tempo hábil. Como havia muitos militares a bordo do navio, enquanto ele afundava teve muitos suicídios também. Pessoas que viram que não havia chance de salvação, simplesmente se matavam com tiros na cabeça. E tem alguns casos até de soldados que estavam acompanhados de familiares, então eles matavam seus familiares e se matavam em seguida. Então durante o naufrágio vários tiros começavam a pipocar ao longo do navio. E aí o navio foi alternando de lado. Eles conseguiram baixar alguns botes, tá? Mas foram muito poucos, e com poucas pessoas a bordo também, porque o pânico era muito grande e o tempo hábil também era muito pequeno. E até que o Wilhelm Gustloff afundou nas águas gélidas do Mar Báltico, arrastando com ele quase 10 mil pessoas. Naquela ocasião, apenas um navio de guerra estava escoltando o Wilhelm Gustloff. E ele viu os impactos e seguiu na direção do navio. Quando chegou lá, ele já estava afundado e resgatou algumas pessoas. Esse navio emitiu um pedido de socorro para navios na região, que atenderam esse pedido e também resgataram algumas pessoas, tá, do mar e dos botes que conseguiram ser baixados. No total, é calculado oficialmente 1.230 pessoas resgatadas do Mar Báltico após o naufrágio do Wilhelm Gustloff. E oficialmente são 9.000 mortos. Esses números, pessoal, são todos estimativas, tá? Porque não há como saber, não há registros tão precisos de quantas pessoas estavam a bordo do navio, quantas foram resgatadas, mas o que é certo é que essa é a maior tragédia marítima da história. Inclusive, desses 9.000 mortos, cerca de 4.000 eram crianças, porque haviam muitas crianças, inclusive desacompanhadas no navio, tá? Porque como a prioridade no embarque era para mulheres e crianças, muitas famílias simplesmente mandaram os filhos, porque eles não podiam embarcar a família toda, então mandavam o filho para embarcar no navio. Muitas crianças já eram órfãs, tá? Porque os pais tinham morrido na guerra, ou o pai tinha ido para a guerra, a mãe tinha morrido num ataque, tá? Então tinham muitas crianças a bordo e infelizmente quase todas morreram. Esse desastre ele foi pouco divulgado na Alemanha, embora tenha acontecido com o povo alemão. Por que isso? Na época, a imprensa era controlada e não era interessante para o governo alemão divulgar um naufrágio enorme onde tinham morrido muitas pessoas. Por quê? A Alemanha estava perdendo a guerra, eles não queriam divulgar mais uma má notícia. Então, na época, esse naufrágio ganhou pouca divulgação dentro da Alemanha. Fora da Alemanha, nos países aliados, alguns jornais chegaram a publicar algumas notas, mas nada muito detalhado, porque como era o lado perdedor, não era muito interessante para eles divulgar o que estava acontecendo de ruim com o lado que estava perdendo a guerra, né? Era mais interessante naquele momento divulgar os feitos dos aliados, as vitórias dos aliados, né? O comandante Alexander Marinescu, ele foi dispensado da Marinha ainda no ano de 1945 por mau comportamento. Aí depois, um tempo depois, ele foi empregado numa estatal soviética, e onde ele foi processado por mau comportamento também, tá? Após uma discussão com seu superior.
e ele foi condenado a 3 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Lá, devido às péssimas condições de vida, ele contraiu câncer, desenvolveu câncer, tá? Depois ele voltou à vida normal, não morreu na prisão, mas faleceu no ano de 1963 em decorrência do câncer. Na década de 90, o famoso ex-presidente russo Mikhail Gorbachev incluiu Alexander Marinescu no panteão dos heróis nacionais soviéticos. David Frankfurter, ele cumpriu 9 anos de prisão e em 1945, com a queda do Partido Nazista, não havia mais interesse em mantê-lo preso. Ele conseguiu então sair da prisão, mas foi exilado, foi banido da Suíça. Ele passou a viver então em Tel Aviv e em 1969 esse exílio foi revogado. Ele chegou então a visitar a Suíça como um cidadão livre e alguns anos depois foi morar em Israel, onde ele viveu até os 73 anos, vindo a falecer em 1982. Os restos do Wilhelm Gustloff se encontram no fundo do Mar Báltico, a apenas 45 metros de profundidade. Não é muito fundo, né? Inclusive tem alguns vídeos, até no YouTube mesmo, de mergulhadores lá, filmando os destroços do navio. Quem tiver interesse pode procurar, que tem tem algumas imagens. E é uma tragédia que é pouco conhecida. Um dos motivos é porque, além desses que eu já mencionei anteriormente, relativos à guerra, ele nunca foi alvo de uma grande obra de Hollywood que tem alcance mundial. Não tem nenhuma ligação com o lado vencedor da guerra. Nenhum americano morreu, nenhum inglês, ninguém famoso, ninguém rico, ninguém importante, né? Era simplesmente os refugiados alemães morrendo de medo do Exército Vermelho. Então tudo isso junto contribuiu para que o maior desastre marítimo da história permaneça esquecido até hoje. Pessoal, então essa foi a história do maior naufrágio da história. Se você, como eu, pensa que essa história deveria ser lembrada mais vezes, ajude a divulgar esse vídeo compartilhando ele nas redes sociais, tá? Divulgue também para os seus amigos, seus conhecidos, ajude a divulgar o canal. Aproveita e se inscreva também no canal e curta esse vídeo. Nós temos vídeos novos no canal toda segunda e sexta-feira às 18 horas, religiosamente, tá? Então se inscreva no canal porque vale a pena. Toda semana a gente tem uma história nova muito interessante aqui, tá? Também tem as redes sociais do canal, tá? Tem Facebook, tem Twitter, tem Google+. É só você clicar nos links que estão lá em cima na capa do canal, tá? Eu vou deixar aqui também mais 2 vídeos aqui, ó, com histórias muito interessantes desse canal, se você quiser conhecer. E clica também nesse ícone bem aqui embaixo para você se inscrever no canal, ok? Eu lhe aguardo então no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!